Do PP, vereador Caleb Garbim. Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras que estão aqui nessa oportunidade. Quero falar hoje sobre um assunto de bastante repercussão que teve na nossa cidade. Creio que nós vamos continuar falando sobre isso ainda durante muitos meses, talvez pelos próximos 2 ou 3 anos, e é um assunto que nos traz satisfação. Mas antes disso, quero só fazer um comentário aqui, por coincidência, me vem amanhã agora essa ideia que vou fazer a leitura da matéria. O governo federal demite servidores ligados ao Centrão após derrota na MP do IOF. A ação é vista como retaliação aos integrantes da base governista que não votaram alinhados ao desejo do Planalto. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu nesta sexta-feira, dia 10/10, indicados políticos de parlamentares que votaram contra a medida provisória do Imposto sobre Operações Financeiras IOF na última quarta-feira, dia 8 de outubro, na Câmara dos Deputados. Com a aprovação da retirada da pauta, a MP perdeu a validade e as medidas apresentadas no texto deixaram de existir, o que atrapalha o fechamento das contas públicas em 2026. A ação do Palácio do Planalto é vista como retaliação. A ação do Palácio do Planalto é vista como retaliação. A ação do Palácio do Planalto é vista como retaliação aos integrantes da base que não votaram alinhados ao desejo do governo. Como mostra o Metrópolis, Kassab teria prometido 35 votos contrários à MP. Ele tem 3 ministérios no governo Lula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também foi acusado de sabotar a votação, além do presidente do União Brasil, Antônio Rueda. A união de Tarcísio ao movimento dos políticos foi vista como uma tentativa do governador de se firmar como oposição ao presidente Lula. Além disso, União Brasil e PP trabalham por uma candidatura de Tarcísio à frente da presidência. Matéria do dia 10/10 aqui do Metrópolis, que tá 11/10 do Metrópolis, está longe de ser um veículo de direita, se a gente pode dizer que existe um veículo de imprensa de direita, mas está aqui noticiado porque o governo se faz assim também, com composição política. Alguns chamam de diversos nomes e um deles pode ser chamado de composição política. Para que o governo possa constituir maioria, é assim que se faz. Na última eleição nós tivemos aí o candidato Scalco e o prefeito Adiló indo buscando a sua reeleição, e nós vimos o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB e demais partidos de esquerda apoiando o prefeito Adiló, porque eram contra o projeto de governo do PL, que era liderado pelo candidato Scalco, porque é uma questão de composição política. Então, é em cima disso que a gente fala, política é feito, de uma das formas é feito assim, a oposição se estabelece, a oposição se organiza e o governo também se organiza. Então a gente só precisa lembrar que é um reflexo que acontece lá na União, acontece no Estado da mesma forma e acontece no município da mesma forma. Aqueles que querem permanecer independentes, como temos caso aqui de vereadores que são independentes dentro da casa, também tem essa opção de optar. Apenas uma questão de nós deixarmos pontuado, porque parece que nós estamos falando, é Deus contra o diabo, é o santo contra o profano, quando na verdade a política ela é feita justamente de acordos, é feita de votações, é feita de uma série de deliberações. Virando a página, eu quero noticiar aqui, presidente Lucas Carenato, algo que creio que vai lhe agradar aqui, uma notícia boa da nossa cidade, que é um investimento do governo federal, que trouxe aqui a Caxias do Sul, até porque agora nós não estamos em um cenário de pandemia, e os investimentos são permitidos, temos um cenário de mais de 3 trilhões arrecadados só esse ano, que vai bater 4 possivelmente até o final do ano, de impostos. Então agora é possível fazer investimentos dentro de infraestrutura. E na última sexta-feira, o ministro Silvio Costa Filho, que é dos Portos e Aeroportos, esteve na SIC para fazer a assinatura para que a prefeitura possa, então, licitar as obras do novo aeroporto de Caxias do Sul. Quero corrigir uma injustiça, porque, aos moldes do que outras vezes eu já vi acontecer em outros espaços públicos, dessa vez a injustiça atinge a nós, vereador Libardi. O senador Reins é um grande lutador dessa pauta, desde o ano de 2019, quando ninguém falava ainda disso dentro do governo federal. Ele foi eleito senador em 2018. Em 2019, quando assumiu a função de senador da República, começou a trazer esse assunto, que é o aeroporto da Serra Gaúcha, sediado futuramente aqui no distrito de Vila Oliva, em Caxias do Sul. Foi um dos primeiros a falar desse assunto, acompanhou o processo de definição da área, a publicação do edital, ajudou a destravar algumas tratativas. Nós tivemos, os colegas vão lembrar disso, algumas observações por parte dos órgãos de controle ambiental, não tenho certeza se foi o IBAMA, mas alguns órgãos de controle ambiental federal pediram que fosse feito medições, vereador Ramon, lá no terreno de Vila Oliva, para ver se encontrava ossos, enfim, vestígios de povos originários daquela região.
Primeiramente, a definição foi de a cada 100 metros ser feita essa medição, e depois de feita a medição não encontraram nada. E aí, quando nós pensamos que o processo ia avançar, novamente um pedido de redundância para que, então, a cada 50 metros fossem feitas medições lá, vereador Jack, o que atrasou mais alguns meses as liberações ambientais para que o aeroporto pudesse, então, ser licitado, ser assinado e dar a licitação desse espaço. Mas, dito isso, virado esta página, eu quero corrigir isso, né, porque o senador Reis foi um bravo lutador, né? Agora quem chega se faz valer, né? Ganha com oportunismo, aparece na foto muitas vezes, faz discurso, corta a fita, mas não pisou no barro, né? Não foi lá verificar, não construiu isso com a comunidade, com a Serra Gaúcha. Então a gente precisa ser aqui coerente, ser justo de que foi uma luta do senador Reis que priorizou o seu mandato muitas vezes para trabalhar isso de maneira suprapartidária. O que nos orgulha, porque, de fato, a política é feita assim, convivendo com a oposição, sabendo conversar com a oposição dentro dos limites daquilo que é possível conversar, obviamente, dialogar para construir pontes. E aqui, então, nós estamos vendo essa definição com relação ao aeroporto de Vila Oliva, que eu espero que nós tenhamos, de fato, uma concretização dele nos próximos meses. A previsão são de 36 meses, os investimentos são de 146 milhões de reais. Obviamente que o prazo pode sofrer alguma elasticidade, né? Eu acho difícil que isso termine antes deste prazo, a tendência é que isso aumente, porque sempre nós vamos ter alguma situação que vai ser um entrave, seja de ordem climática, seja de ordem estrutural e etc., né? Até mesmo de uma questão de suprimentos e logística até aquele ponto. Mas é uma boa notícia que não ganha somente Caxias do Sul com isso. É uma ampliação da malha aérea da nossa região, é uma opção de Caxias do Sul servir com estrutura digna como um aeroporto tão bom quanto o Salgado Filho, talvez até melhor em alguns aspectos de mobilidade no futuro, porque nós devemos lembrar sempre, ter orgulho disso. No ano passado, Caxias do Sul, em um dia apenas, recebeu 95 voos, 95 pousos e decolagens, o aeroporto Hugo Canterjane recebeu. Nós vamos colocar numa média, aí, numa conta de padaria, a cada 15 minutos tinha uma aeronave pousando ou decolando do nosso aeroporto, que para muitos era um aeroclube, mas na hora que a coisa apertou, que Porto Alegre ficou inviabilizado, né, sem viabilidade, onde o Salgado Filho não serviu mais naquela oportunidade de enchente triste do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul deu conta do recado e se tornou um verdadeiro corredor humanitário. Então, saudar aqui o trabalho do senador Reis, a vinda do ministro também, Silvio Costa Filho, até aqui, o investimento do governo federal, que é pagamento de impostos, é arrecadação dos impostos, faz parte do PIB que Caxias do Sul produz, que está na casa já de 25, 30 bilhões anos, e é alguma fração disso que tanto vai para o Estado e para a União, que está voltando para Caxias do Sul e beneficiando não somente Caxias, mas toda a Serra Gaúcha e, por consequência, o Estado do Rio Grande do Sul. Senhor parte, vereador Zé D'Ambrosio. É um tema muito importante, eu acho que uma soma de muitos esforços, e que bom que o governo federal está olhando para a Serra Gaúcha com um olhar diferente. Eu quero lembrar que em 2023, quando estive em Brasília, entreguei em mãos do nosso ministro Alckmin e vice-presidente um projeto de um novo distrito industrial que liga o apanhador até os fundos do aeroporto e que o município também já está se preocupando, né, em demarcando a área para que ali seja realmente um distrito industrial, até porque hoje o nosso aqui do Cidade Nova e no São José não temos mais espaço para crescer. Então, que bom que o Estado está também trabalhando com as vias que dão acesso. Eu espero que seja feita a ligação com Canela e Gramado, também, com recurso do Estado. E que bom para a nossa Serra Gaúcha, que nós teremos, então, com todo o descrédito que muitos tinham de que não iria sair do papel, agora, que bom que nós temos o Ministério trabalhando, que bom que nós temos recursos para construir o tão sonhado aeroporto para a Serra Gaúcha e para todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado. É isso mesmo, vereador Zé D'Ambrosio. Isso fortalece o turismo, né? Diversifica o turismo, dá competitividade à indústria, ao comércio, ao setor de serviços. É uma luta que a SIC também encampou juntamente com outros órgãos aqui. A gente precisa ser justo, outros parlamentares também, mas eu faço questão de mencionar a figura do senador Reis, que não foi prestigiado à altura daquilo que fez. Alguém pode dizer, mas não fez mais que obrigação porque é político que está recebendo para isso. Eu concordo, mas quando alguém vai lá e coloca a cara a tapa e resolve isso, vai lá, conversa mesmo com a oposição, dialoga, constrói,
tem que ser reconhecido, alguém que acreditou lá no início. Então, para encaminhar minhas palavras, fica aqui registrado, e o desejo de que, de fato, nós possamos ver esse aeroporto e Caxias possa ser destaque no hub logístico também, vereador D'Ambrosio, lá naquela região do apanhador e fundos de Vila Oliva no aeroporto. Era isso, presidente, muito obrigado. Obrigado.